Pessoal, vamos agora para a nossa segunda aula do curso de Teoria Geral do Processo Civil. Nessa aula aqui nós abordaremos as três formas principais de solução de conflitos, desde da civilização mais remota até a possibilidade, de solução dos conflitos por meio do processo e também da autocomposição. Então o que acontece? Antes do Estado ele se formar de uma maneira completa, ter a sua divisão de poderes e você ter um poder jurisdicional que pudesse atuar para solucionar os conflitos que surgissem em sociedade, lá nos primórdios nós tínhamos uma forma diferente de solucionar os conflitos, que era por meio da autotutela ou da autodefesa. A autotutela é uma forma da pessoa, do cidadão, ela mesma ir lá e resolver o seu conflito, muitas das vezes utilizando-se da força. Então, nesse momento em que você não tinha o Estado para solucionar os conflitos existentes, prevalecia a vontade do mais forte ou do mais inteligente. Por quê? Porque quem era mais forte, quem era mais inteligente, conseguia impor de uma maneira ou de outra a sua vontade em relação a um terceiro. Ele não recorria a ninguém, a pessoa ia lá e ela mesma resolvia os seus problemas. Então, a autotutela ela é uma forma de solução de conflitos, tá? É uma forma primitiva, mas que ainda existe alguns requisitos dentro do ordenamento jurídico brasileiro, tá bom? Não é algo que foi totalmente abandonado. A legítima defesa, por exemplo, ela é uma forma que ainda existe no ordenamento jurídico brasileiro para o exercício da autotutela. Quando não existe tempo hábil para que o cidadão possa recorrer ao Poder Judiciário para solucionar o seu problema, o ordenamento jurídico ainda permite que a própria pessoa possa se defender independentemente de acionar o Poder Judicial. Isso existe, por exemplo, no Código Penal. Lá nós temos a excludente de licitude e legítima defesa. Quando você pode, a agressão é iminente e você consegue repelir essa agressão de uma maneira proporcional, você vai se encaixar dentro da legítima defesa, que é justamente uma possibilidade de autotutela dentro do ordenamento jurídico. Mas não é só no direito penal, apesar de ser a mais famosa de todas, que a legítima defesa ela pode ser aplicada. Nós temos possibilidade de aplicação da legítima defesa também no direito civil. Lá na parte de posse, por exemplo, quando você tem uma invasão de determinada propriedade, você pode utilizar de meios também moderados e proporcionais para repelir essa invasão. O direito civil ele também admite algumas hipóteses de utilização da legítima defesa, não fica circunscrita apenas ao âmbito penal. Só que acontece, por que essa autodefesa ela foi ficando cada vez mais rara dentro do ordenamento jurídico? À medida que o Estado ele vai assumindo para si a função de solucionar os problemas sociais, a legítima defesa ela vai cada vez mais entrando na parte de exceção, deixa de ser a regra e vai para a parte de exceção dentro do ordenamento jurídico. Isso acontece por quê? Porque com a criação do Estado e o fortalecimento do Estado, a forma mais civilizada de resolver os conflitos sociais, que evita vingança, que evita derramamento de sangue, é por meio da utilização do Estado juiz, através do exercício do poder jurisdicional, que é um poder estatal. Então, à medida que o Estado vai crescendo, vai se fortalecendo, vai se legitimando para utilizar a força, como diz o Max Weber, ele vai criando um outro meio para solucionar esses conflitos, e esse outro meio de solucionar o conflito é por meio do exercício da jurisdição, é por meio da utilização do processo. Então, o processo ele é uma forma civilizada de solucionar os conflitos que vem justamente para substituir a questão da autodefesa. Hoje, o Estado só admite a autodefesa quando você não tem tempo nem possibilidade para recorrer ao Estado para solucionar o seu problema. Então, se uma pessoa está te devendo, você não pode ir lá cobrar
ela à força. Você vai ter que entrar com uma ação jurisdicional para o juiz acertar a dívida, depois ele vai poder expropriar os bens da pessoa, fazendo um leilão, bloqueando o dinheiro no banco e assim por diante. Então, a autodefesa hoje ela é uma exceção à regra que os conflitos sociais são resolvidos por meio do processo jurisdicional. Mas isso não significa que o processo jurisdicional ele precisa sempre ser levado a uma decisão pelo juiz, pelo julgador. Por quê? Porque atualmente, isso vem crescendo nas últimas décadas, e atualmente nós temos uma preocupação muito grande do Estado em legitimar e também influenciar o aumento da solução dos conflitos por meio da autocomposição, que é quando as próprias partes, também de uma maneira civilizada, não de autodefesa, as próprias partes elas conversam, elas sentam para definir qual que é a melhor solução para aquele conflito social e elas mesmas chegam a uma solução em comum acordo para aquele conflito, que é o que nós chamamos de autocomposição. A autocomposição hoje ela é estimulada pelo Estado, tanto na fase pré-processual, ou seja, para que as partes elas possam se resolver os seus problemas antes de iniciar com o processo, quanto durante a fase processual, em que o Código aceita que as partes façam acordos em qualquer momento processual, inclusive mesmo após a sentença, na fase de cumprimento de sentença, em que você está lá cobrando a dívida, por exemplo, as partes podem entrar em acordo e chegar a uma solução própria para aquele caso concreto. Então a autocomposição ela é bastante estimulada hoje em dia, ela começou bastante forte no direito trabalhista, no processo do trabalho. Ela também foi incorporada para a solução dos juizados especiais, também conhecido como juizados de pequenas causas. Então, lá no juizado especial, quando você tem uma causa que tem um valor de até 40 salários mínimos, a audiência de conciliação ela é obrigatória. As partes, obrigatoriamente, antes de colocar para o juiz julgar, elas devem sentar para saber se existe alguma possibilidade de chegar a algum acordo ou não. Então, é algo que tem crescido bastante e foi colocado também como regra no Código de Processo Civil que a audiência de conciliação ela seja realizada antes mesmo da defesa do réu, como regra. Ela não é obrigatória em todos os casos, como no juizado especial, mas como regra, ela vai acontecer sim dentro do procedimento comum regulamentado pelo CPC de 2015, tá ok? Dentre a possibilidade de auxiliar as partes a fazer essa autocomposição, nós podemos ter o auxílio de terceiros. Esses terceiros podem ser o mediador ou o conciliador. Muitas das vezes, essas duas expressões são tratadas de uma forma coloquial como se fossem sinônimas, mas na verdade elas não são. Veja bem, pessoal, existe, apesar do objetivo ser o mesmo dos dois institutos, mediação e conciliação, nós temos diferenças de utilização entre as duas. A mediação, por exemplo, ela tem um terceiro que vai ajudar as partes a chegarem a algum acordo, mas esse terceiro ele vai ser utilizado como um facilitador do diálogo, mas ele não vai propor soluções para resolver o problema, ou seja, ele não pode chegar para o autor e falar assim, por que você não faz um acordo assim? Ou chega para o réu e fala, por que você não faz uma proposta de pagar parcelado, né, etc. Ou ele não vai intervir de uma forma mais próxima de propor soluções para o problema. Ele vai facilitar o diálogo, ele vai estar ali para não deixar as partes, né, se exaltarem, ele vai estar ali para ter uma conversa com as partes, levando a um ambiente mais informal, para que elas possam se entender, explicando os benefícios que é fazer a autocomposição, né, por que ela é bom para as duas partes e assim por diante. Por isso que a mediação é indicada quando as partes não têm possuem alguma relação anterior.
Ou seja, elas já se conhecem, elas são amigas, as partes elas são parentes. Aí a mediação ela vai ter uma aplicação maior. Por quê? Porque as partes elas se conhecendo fica mais fácil de elas conversar. Às vezes elas precisam de um ambiente adequado e uma pessoa que auxilie nessa conversa. Já a conciliação também tem um terceiro que é o conciliador. E esse conciliador ele vai ter uma postura mais ativa, porque ele vai poder sugerir sim que as partes, soluções para as partes. Ou seja, ele pode chegar, ó, autor, você não aceita receber parcelado em 10 vezes? Fulano, por que você não propõe pagar essa parcela em 10 vezes? Ou quanto você pode pagar por mês? Isso dá quantas parcelas? Autor, você vai aceitar essa proposta? Se ele te pagar à vista, você dá um desconto de 10% para pagar à vista hoje. O conciliador ele pode intervir, né, fazendo essas propostas de solução de conflito. Então ele vai ter uma postura mais ativa. E é por isso que ele é mais indicado quando as partes não possuem, tá? Não possuem uma relação anterior ao problema, ou seja, quando é uma dívida de empréstimo, quando você tem um acidente de trânsito que as pessoas não se conhecem, teve lá um acidente, o autor e o réu nunca se viram, né, se encontraram ali de uma forma ruim, né, no acidente de trânsito, um tem que pagar uma indenização para o outro e assim por diante, a conciliação ela é mais utilizada. Apesar dessa diferenciação, hoje no Brasil, de forma prática, nós temos tem utilizado mais a conciliação. Tá? Eu acho que os cursos que nós temos nos tribunais, eu tenho visto mais a utilização da conciliação. Apesar de existir sim uma diferença técnica e às vezes chama a pessoa de mediador, mas quando ela chega lá na hora, ela vai atuar como conciliador, porque ela faz proposta para solucionar o conflito entre as partes, tá bom? Mas é bom entender que existe sim essa diferenciação, embora a regulamentação das duas ela seja bastante parecida, como por exemplo, alguns princípios que regem a conciliação e mediação. A independência, por exemplo, o conciliador e o mediador eles devem ter liberdade para atuar com independência, não pode ter nenhum tipo de constrangimento de uma parte, ameaçar o conciliador para ajudar ele, né? O conciliador e o mediador eles devem ser independentes, até porque eles precisam ser imparciais, não tem como ter imparcialidade sem independência. Como assim? O mediador e o conciliador eles precisam atuar sem privilegiar ou prejudicar nenhuma das partes que estão em conflito. Ele não está ali para auxiliar uma e prejudicar a outra, né? Forçando a realização de um acordo que só prejudica uma parte e beneficia a outra. O conciliador não pode fazer isso, né? Ele não pode atuar como conciliador em causas que ele tem parente, filho, pai, esposa, cônjuge, companheira e assim por diante. O conciliador ele precisa agir com imparcialidade, tá ok? Ele, sendo um terceiro que intervém no processo, ele tem esse compromisso de ser imparcial. O terceiro que intervém eu falo no sentido lato, não naquelas modalidades de intervenção de terceiros que são específicas, né, de assistência, denunciação da lide e assim por diante. Nós temos o princípio do autorregramento da vontade, ou seja, é a vontade das partes que vai colocar fim ao conflito, chegando a uma conclusão que seja boa para ambas. Como eu estava dizendo, o acordo ele tem que ser bom para todas as partes. Precisa ter no acordo, que eu sempre falo, de concessão recíproca. Então não adianta você ir para uma audiência de conciliação e mediação querendo tudo e tentar chegar a um acordo para receber tudo. Por quê? Porque outra parte, se ela já vai fazer um acordo para perder tudo, então ela prefere deixar o processo andar para que o juiz não entende por algum dos pedidos, por exemplo. Às vezes o autor ele quer pedir de dano moral e dano material. Chega lá na audiência de conciliação, ele quer receber dano moral e dano material, inclusive no mesmo valor que ele colocou na petição inicial. Geralmente o advogado já cobra um valor elevado, coloca como um valor elevado de dano moral.
mesmo sabendo que o juiz vai conceder menos na indenização. Então, o réu não vai aceitar. Por quê? Porque não tem concessão recíproca. Se for assim, ele toca o processo para frente, porque tem chance do juiz não dar o dano moral, tem chance do juiz dar o dano moral, mas num valor bastante reduzido. Por que ele vai fazer um acordo ali dessa maneira? Então, é importante na autocomposição que as partes e os advogados que orientam as partes estejam abertos para fazerem concessões recíprocas. Quando isso acontece, é muito mais fácil de celebrar um acordo do que quando, né, você quer conseguir tudo sem fazer nenhum tipo de concessão para a outra parte. Aí fica difícil fazer acordo porque o acordo ele é baseado nesse tipo de concessão. Nós temos ainda a questão da confidencialidade. Isso aqui é muito importante porque aquilo que é discutido na audiência de conciliação, ela deve ficar circunscrita à audiência de conciliação. Não pode ter outro fim para isso, tá? Não pode ser utilizado para outra finalidade, como por exemplo produção de provas, como se fosse um depoimento pessoal do réu ou do autor, né? Vou registrar em ata aqui o que foi falado e aí o juiz vai utilizar isso para a hora de sentenciar. Não pode, confidencialidade. Confidencialidade. Por quê? Porque se você vai colocar tudo para ser utilizado contrário a uma das partes posteriormente, isso pode ser utilizado, você vai impedir que as partes conversem de forma livre e que elas possam chegar a um acordo de uma forma mais espontânea, né, e colocando fim a esse conflito social. Então a confidencialidade ela é essencial. E óbvio que isso também é guardado como sigilo profissional. O conciliador, mediador não pode, principalmente na área de família, né, gente? Pegar o que foi falado ali na audiência de conciliação e ficar contando para os outros, ficar contando para amigo. Aquela família X aqui da cidade, ela estava lá na audiência de conciliação, aconteceu isso, aconteceu aquilo. O conciliador mediador ele deve guardar sigilo profissional daquilo que ele ouviu ali na audiência de conciliação ou mediação. Nós temos ainda o princípio da oralidade e informalidade. Esse princípio ele é importante porque ele facilita com que as partes cheguem a um acordo. A informalidade ela vem para auxiliar no ambiente onde vai ter audiência de conciliação para que deixe um ambiente mais acolhedor para ser discutidas as questões. Alguns autores falam, inclusive, que o bom mesmo é você ter audiência de conciliação fora do ambiente forense, que é um ambiente muito formal, em que as partes elas ficam muitas das vezes com medo de falar, de negociar. Então, quanto mais à vontade as partes ficarem na hora de tentar fazer o acordo, e aumenta as chances de celebrar uma autocomposição. Então a gente tem que ficar atento nessas questões. Não pode ficar com um linguajar muito rebuscado, inclusive os advogados. O advogado não pode chegar na audiência de conciliação e ficar discutindo tese jurídica, né? Isso a gente vê muitos advogados fazerem isso. A audiência de conciliação não é audiência de ficar discutindo prova, não é audiência de ficar discutindo tese jurídica. É por isso que o Código de Processo Civil coloca a audiência de conciliação antes da contestação. É para não ter a pessoa ir armada com argumentos jurídicos na hora de fazer o acordo. É claro que o advogado ele tem que fazer uma análise jurídica de probabilidade do cliente dele ser condenado ou do cliente dele ganhar aquela ação na hora de aceitar ou negar fazer um acordo. Mas ficar degladiando, um brigando com o outro, falando, mas você não viu aí, tem um negócio, tem uma outra prova assim assado, não sei o que, a gente vai fazer isso mais para frente, se você não aceitar o acordo, ameaçar a outra parte, vai fazer tal coisa, vai juntar um documento, etc. Isso, obviamente, não ajuda na celebração da autocomposição. Então, essa informalidade, essa conversa entre os advogados, tudo isso auxilia. Né? A oralidade ela vem para isso. Ao invés de ficar discutindo no papel, juntando jurisprudência, e aquilo tudo que a gente faz numa defesa formal para o juiz analisar, na audiência de composição, a gente tem que ficar atento para não cometer esses erros. Uma coisa é quando a gente vai para o devido processo legal, contraditório para a defesa lá, né, de debate de ideias, de teses jurídicas. Outra coisa é quando você está na audiência de conciliação, observando, né, e tentando chegar a uma solução
que vá colocar fim àquele conflito social sem necessidade de buscar um terceiro para fazer isso, tá bom? Então aqui, como eu já falei para vocês, o processo do trabalho ele sempre utilizou de forma prioritária a autocomposição. Então a gente pega do processo civil muito do aprendizado da Justiça do Trabalho, a gente pega o processo civil muito do aprendizado dos juizados especiais. O CPC ele bebeu nessas águas anteriores, que sempre teve um bom alcance de autocomposição para fazer essa reforma de 2015. Até o próprio processo penal, a gente está aqui na teoria geral do processo ainda, não entramos no CPC, nas normas fundamentais, ele também traz e tenta ultimamente a colocar institutos que possam levar a uma espécie de autocomposição também. Seja lá no juizado especial, que tem a possibilidade de autocomposição dos danos civis entre a vítima e o acusado. E recentemente nós tivemos na última reforma do processo penal, a questão do acordo de não persecução penal, que é um instituto inspirado no plea bargain dos Estados Unidos, que é quando o Ministério Público ele vai negociar com o acusado algumas questões que o acusado vai ter que cumprir para que ele não seja processado. Então, ao invés de processar e ter toda uma audiência de instrução, produzir provas, perícia, depois uma sentença condenatória, etc., o Código permite que o réu ele possa aceitar uma proposta do Ministério Público, numa negociação, para que ele cumpra determinadas exigências, como, por exemplo, até recompor os danos que foram causados, e que, se ele cumprir tudo certinho, o processo ele vai terminar ali e não vai ter a sua persecução penal. Então, isso é uma forma também de autocomposição. Claro que isso não é para todo crime aqui no Brasil, isso tem uma regulamentação mais exigente no Código de Processo Penal, alguns requisitos que devem ser seguidos para que isso possa acontecer, como espécie de crime, o tamanho da pena que o crime prevê, mas também é uma forma de autocomposição que, assim como na sua versão civil e trabalhista, também serve para desafogar o poder judiciário no julgamento de crimes que muitas das vezes não vão levar à prisão da pessoa, porque são crimes de potencial ofensivo menor, que mesmo que não se encaixe no juizado especial criminal, vai pegar um regime aberto, vai converter em restritiva de direitos. Então, para não ter todo esse trabalho para o final converter em restritiva de direitos, o réu já pode aceitar a proposta das exigências e isso faz com que o processo não seja instaurado para punir aquela pessoa através de uma sentença penal condenatória. E nós temos também a heterocomposição. A heterocomposição ela pode ser feita por meio da arbitragem e também por meio do processo judicial. São essas duas espécies. A arbitragem, pessoal, é uma forma de heterocomposição, tá? Em que o terceiro imparcial, o árbitro, ele vai vir de uma instituição privada e não do poder jurisdicional, como é o caso do juiz. Então, a arbitragem é uma forma privada de resolução de conflitos em que as partes, em comum acordo dentro daquele conflito, elas colocam, por exemplo, no contrato, que se vier qualquer problema no cumprimento daquele contrato, vai ser julgado por um juízo arbitral e não por um juiz do Estado brasileiro. Isso tem as suas vantagens, mas também tem os seus problemas. Qual que é a vantagem da arbitragem? A arbitragem ela tem vantagens como, por exemplo, a sua celeridade. A arbitragem ela costuma ser bem mais rápida do que o processo jurisdicional. Isso é muito importante para casos complexos. Tem casos que são muito complexos, a gente sabe que o Poder Judicial ele vai demorar para resolver. A arbitragem consegue resolver isso mais rápido, não só pela quantidade de casos que ela atende, do pessoal que trabalha, mas também porque o árbitro, quando ele é nomeado para solucionar determinado conflito, ele costuma ser altamente especializado para resolver aquele conflito, diferentemente do juiz,
que vai ter que resolver questão de empresarial junto com direito civil na mesma vara. Então, naquela vara civil vai atender empresarial e civil e outras, né, dependendo do lugar, até família, né, se for questão de vara única. Então, o árbitro ele costuma ser altamente especializado e isso facilita no andamento e também de dar uma solução mais correta para aquele caso concreto. Mas a arbitragem ela tem algumas desvantagens. A primeira delas é o custo. Né? O custo da arbitragem ele é um custo muito alto, pelo menos ainda hoje é um custo muito alto. Isso faz com que muitos casos com casos menores não seja viável levar a solução para o juízo arbitral. Então o juízo arbitral vai ficar hoje mais utilizado para conflitos interempresariais que envolvem uma monta de valor maior. Nós temos também a desvantagem da arbitragem, que é o seguinte: o árbitro ele só pode ir até o estabelecimento, né, de quem deve, por exemplo, pagar uma indenização para outro, ou quem está errado no cumprimento do contrato e assim por diante. Depois que o árbitro decide quem está certo e quem está errado, tá? Esse laudo arbitral ele vai ter efeito de uma sentença. Mas o árbitro ele não vai poder fazer cumprir essa sentença. Ele não vai poder fazer uma penhora online, ele não vai poder fazer, né, levar algo para leilão, um carro, uma casa, um terreno para leilão. Se a outra parte não cumprir voluntariamente o laudo arbitral, que foi determinado, aí aquela pessoa, né, prejudicada, ela vai ter que pegar esse laudo arbitral e iniciar uma execução judicial, porque aí só o juiz Estado vai poder utilizar de atos expropriatórios, como penhora no banco, de bens móveis e imóveis, porque o árbitro ele não vai ter esse poder. Então, é uma forma de heterocomposição, porque hétero vem de ter um terceiro intervindo. Né? Na autocomposição, as próprias partes fazem um acordo, chegam a um acordo. A autocomposição, a heterocomposição, você tem um terceiro. No caso da arbitragem, você tem um árbitro. E no caso do processo judicial, nós temos o juiz. Né? O juiz ele vai estar ali também como uma forma de heterocomposição, analisando os fatos, entendendo que como o direito é autoaplicável. Então, se não for caso de autocomposição, se as partes não chegarem a um acordo, vai acabar chegando na heterocomposição, que é o juiz dando aquela solução para o caso concreto. Então, o processo judicial é uma forma de heterocomposição, porque o juiz é um terceiro imparcial que, acima da vontade das partes, vai dar a solução para aquele caso concreto, tá bom? Na próxima aula nós veremos aqui as fases metodológicas do processo, que é uma análise histórica das fases processuais, e por hoje, né, nessa aula é só. Abraços, até mais, tchau!